gravação. Tudo bem. Vai assistir a aula agora. Então, vamos lá. Eu vou agora compartilhar com vocês o material que nós temos na plataforma, que está lá, tá? É como se fosse um material de apoio de vocês. Vocês podem consultar aqui. Deixa aparecer, pronto. Vou tirar aqui meu vídeo e vamos ao áudio. Vamos ler juntos isso, tá? Peço a vocês, quem quiser pontuar alguma coisa, levanta a mão aí, faz o barulhinho, que aí eu paro e a gente, para que vocês possam fazer o questionamento, tá? Então, estudando o neoclassicismo, né? Esse material, ele fala das épocas, né, literárias e tudo, mas ele se detém muito mais aos seus autores, tá? Então, o neoclassicismo, basicamente, ele existiu na França, né? Mas com um pouco da influência dele, chegou a outros lugares, tá? Como, por exemplo, no Brasil, com o nome de arcadismo. Na França, na Europa, ele existiu com dois formatos, né? O estilo rococó e o arcadismo. No Brasil, somente o arcadismo, tá? Somente na França, um país de aristocracia forte, diferentemente da Inglaterra, onde o gosto burguês permitiu as inovações dramáticas de Shakespeare. Então, Shakespeare, ele viveu na Inglaterra, né? Com aquelas influências, né? Todas de gosto dramático, né? Na França, não. Na França, o neoclassicismo chegou com algumas características sociopolíticas, tá? Que estavam aí envolvendo muitas questões dessa crítica ao exagero. Tá? Poderia ter se desenvolvido uma arte, sobretudo dramática, que trouxesse de volta a figura altiva dos heróis aristocráticos da tragédia grega, em peças extremamente próximas do modelo dramático do classicismo antigo, como Sêneca, né, e Eurípides. Foi então que Racine, Jean-Baptiste Racine, né, o dramaturgo francês, novamente volta à cena, né, encena o destino expresso na vontade dos seus deuses, né? Então o Racine vai trazer toda a influência da tragédia grega, né, do classicismo antigo, né? Por isso, só que ele vai repaginar esse classicismo, né? O herói agora vai enfrentar, conhecendo-o de antemão, e é derrotado. Ele vai enfrentar o seu inimigo, conhecendo esse inimigo de antemão, e é derrotado após uma luta titânica que vai dignificá-lo e favorecer a aderência do espectador, né, para realizar o destino mais elevado da tragédia, que é, segundo Aristóteles, o de purificar o espectador pela empatia com o sofrimento do herói. Então, Aristóteles acreditava que a tragédia, né, que se colocava na Antiguidade Clássica e depois foi retomada por Racine, ela purificava o espectador. Por quê? Porque o espectador ele começava a se olhar no espelho, né, frente àquele herói. Então, ele, com empatia, né, com sentimento de aproximação com esse herói, ele também se revia, se questionava, né? E aí também sofria com esse sofrimento do herói. E por isso ele vivia uma catarse. A catarse é quando você está no movimento de questionamento múltiplo da sua vida e que você realmente vai precisar aí fazer uma grande transformação, uma grande mudança. Essa é a catarse, né? Então, o neoclássico vai buscar todo esse movimento no classicismo antigo greco-romano, certo? E aí aparece Jean-Baptiste Racine, né? A melhor maneira de entender Racine, que nasceu em 1639 e morreu em 1699,
é ler uma de suas tragédias. Por isso que eu coloquei na nossa plataforma Fedra, né, que é a grande tragédia de Racine. Fazendo isso, a gente pode compreender que o teatro neoclássico, ou teatro do novo classicismo, né, funciona de modo muito semelhante ao teatro clássico grego. Tá? Se bem que certamente motivado por bases históricas diferentes. Claro, a gente está num movimento histórico diferente, né? A gente não está mais na antiguidade clássica, a gente já está no movimento do neoclassicismo, século XVII, certo? E aí, ao aceitarmos a tese do historiador Lucien Goldman, o teatro de Racine vai exprimir a visão do mundo dos juízes togados do antigo regime. Né? Os juízes de toga, os juízes tipo do Supremo Tribunal Federal, né? Os juízes que estão ali para serem, para preservar a lei que se fez naquela sociedade. Né? Então, essa visão do mundo desses juízes, né, do antigo regime, ela vem expressa no teatro de Racine, né, para manter a coerência com esse sistema aristocrático ainda que se vivia na época, preservando então as regras dessa organização familiar que vão dar sustentação, né, proibindo assim o exercício de desejos que se desestabilizem a governabilidade. Ou seja, existe uma lei feita por esses juízes advogados, né, e essa lei, em concordância com o sistema aristocrático, ela deve ser cumprida. Né? Quem não cumpre essa lei vai contra a governabilidade dessa sociedade. Por quê? Porque desestabiliza essa sociedade. Tá? Então é isso que Racine vai mostrar no seu teatro. A interdição aí dos desejos de Nero e de Fedra, dois personagens, né, da peça Fedra, né, desculpa, Nero da peça Britânico e Fedra da peça Fedra, respectivamente, vão ter a função de representar essa visão de mundo desse grupo social. Né? Isso é uma das leituras possíveis. É claro que a literatura ela nos permite, né, milhões de possibilidades de leitura, apesar do seu tema central. Tá? Então, aqui é uma das leituras possíveis. E tanto Fedra, na peça Fedra, próprio nome, quanto o personagem Nero, na peça Britânico, eles têm essa função de representar esses valores aristocráticos aí da vida social. Tá? Entretanto, independentemente de terem mudado as bases históricas que influenciam o conteúdo das tragédias, o modelo de Édipo Rei ou Agamenon, né, para citar exemplos já referidos nos nossos estudos, é o mesmo que em Ésquilo, é mesmo que em Sófocles e é mesmo que Racine. Dito de modo mais amplo, né, de modo mais fácil, em todos esses autores vai existir o quê? O respeito pela unidade da trama, da ação da peça. A preocupação com a unidade do tempo e do espaço. O cuidado pela execução da anagnorize, ou seja, o reconhecimento das personagens, do ambiente. Tá? Vai ter também a preocupação e o cuidado com o desafio ao destino, que se chama em grego híbris. Né? A presença do destino, a nanquê, muito forte, né? Fedra, ela vai novamente corresponder como Édipo ao seu destino, mesmo ele sendo um destino trágico, tá? Contra o qual o herói vai lutar, e nessa luta vai sofrer, provocando aí a comoção do espectador, que vai se ver, né, no sofrimento do herói, realizando então o quê? A catarse. Então, a designação da palavra neoclássico para Racine parece, por tudo isso, bastante adequada. Por quê? Porque agora, com o tratamento literário da questão do trágico, não vai mais existir, no final da peça, aquela questão morna, né? Do espectador não conseguisse perceber também um ser humano que pode vir a estar naquele mesmo movimento do que aquele herói. Tá? E aí, por isso, se questiona de uma forma tão profunda
que faz a sua metamorfose, a sua catarse, certo? Esse é Racine, tá? O romantismo, né? Antes de ser um movimento estético, literário, artístico, ideológico e social, o romantismo é uma atitude de espírito, né? Não confundam romantismo, tá, com vamos dizer assim, essa acepção de algo meloso, de algo jocoso, de algo rasteiro, pobre, desse melodrama. Romantismo foi um movimento, né, se você tem no neoclassicismo um homem passando frente ao exemplo, frente à mostra do seu destino, né, por uma transformação, por grandes transformações que chega a ser catártico, né, você tem o homem romântico completamente em todos os aspectos da sua vamos dizer assim, todos os aspectos da sua humanidade, né, completamente transformados ou em transformação, tá? Então ele é um movimento também de ampla altitude espiritual, é uma postura perante a vida agora, né? Constitui isso aí uma coordenada fundamental da construção do ser humano. Enquanto movimento histórico, o romantismo surge na Alemanha e na Inglaterra, primeiramente, tá? Entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, em defesa do quê? Da liberdade de sentir, da liberdade de viver, da liberdade de se expressar. Em 1789, estoura a Revolução Francesa, que vai derrubar os Bourbons do poder, proclamando quais são as bandeiras da Revolução Francesa. A liberdade, está escrito errado aqui, tá? É a liberdade, a igualdade e a fraternidade, tá? Faltou revisão de texto. Bem aqui, ó, é igualdade e fraternidade. Então, a Assembleia Nacional na França, logo após essa Revolução Francesa, vai promulgar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse homem que está a todo vapor, né, com esse ímpeto de luta pela liberdade do homem francês. Todos os homens devem ser livres a partir do momento em que respeite a liberdade do outro. Todos os homens devem viver em pé de igualdade com relação ao poder político, social e econômico, né? E todos os homens devem aderir à fraternidade, entender que fazem parte de uma coletividade, né? E que são irmãos enquanto cidadãos franceses e por isso devem se ajudar, tá? Devem aí ter empatia uns com os outros, certo? Então, essa Assembleia do Homem e do Cidadão, né, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai afirmar o direito natural do ser humano à liberdade, à prosperidade, à segurança e à resistência a qualquer tipo de agressão, e eu acrescento opressão. O substrato ideológico desse complexo e contraditório movimento humano, e estético, que foi o romantismo, deve ser encontrado principalmente no idealismo alemão, tá? de onde vem Goethe. Né? O racionalismo iniciado na França por Descartes em meados do século XVII vai evoluir, né, para um idealismo germânico. O que se quer enquanto nação germânica? Né, que vai iniciar aí com o filósofo Kant, no século XVIII. E o que é esse pensamento idealista? O pensamento idealista toma como ponto de partida a hipótese de que o conhecimento não se dá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. É o sujeito, o eu, a consciência desse sujeito que determina o objeto, o não eu e a realidade, ou seja, a subjetividade exacerbada. Então, essa atividade do espírito humano,
ela deve ser pura e absoluta, porque não é limitada pela realidade exterior. Pelo contrário, ela vai aspirar ao infinito, sem que possa alcançá-lo. A gente sabe que não podemos alcançar o infinito, certo? Aos românticos, que não acreditando mais em valores absolutos, vão suspirar por chegar ao conhecimento da realidade, mediante o quê? A sua imaginação, ao seu inconsciente, a sua subjetividade, ao sonho, a paixão, né, pela humanidade. Então, a filosofia de vida deste homem romântico vai ser caracterizada por aspectos contraditórios, somente devido ao conflito aí insuperável entre o ideal daquilo que é idealizado e o próprio real, a própria realidade. Né? Então, eles vivem esses movimentos conflituantes, conflitivos, né? Entre o que é ideal, o que ele pensa como ideal e o que é real. Então, vai se procurar o quê? Um suave lirismo ou uma amarga ironia, ou a simplicidade popular, ou um refinado individualismo. Então, é essa mente confusa do homem romântico que a gente irá perceber nas obras literárias. Tá? É um aspecto multiforme, ou seja, possui múltiplas formas do movimento romântico, e esse movimento romântico, por ser multiforme, vai possuir variantes diversas e peculiares nos diversos espaços e em tempos diferentes. Vai existir o pré e o pós-romantismo nos países da Europa e das suas colônias, tá? Que vai ser evidenciado pela apresentação da produção literária, dividida em 3 macrogêneros. Nós vamos ter a narrativa, nós vamos ter a lírica e nós vamos ter o drama. Tá? A narrativa são os romances, a lírica, a poesia e o drama, o teatro. Mas antes é bom salientar que foi na Alemanha que se iniciou o movimento romântico em franca oposição ao neoclássico francês. Qual era esse movimento? Sturm und Drang, expressão alemã que significa tempestade e ímpeto. Nós vivemos num movimento tempestuoso de conflito interno, de conflito ideológico, de conflito estético, de conflito literário, de conflito social, enfim, de conflito de pensamento. Né? E temos um ímpeto de mudança. Tá? Esse era o movimento e a mente desse homem romântico. E não é em sentido que o centro da irradiação do romantismo se encontre em países germânicos e anglo-saxônicos. Por quê? Porque foram lá que aconteceram as grandes revoluções do século XVIII e começo do século XIX. Revolução industrial e comercial, né? O eixo das influências vai se deslocar aí para as regiões latinas, como Itália, Portugal, Espanha e França, claro, e também para suas colônias, no caso de Portugal, Brasil, né? Que até então e sucessivamente era dominado pela Europa, né, para os países do norte, e era inevitável que essa hegemonia política e econômica da Inglaterra e de outros países nórdicos, né, acabasse impondo também o predomínio cultural para as suas colônias, né, revelando aí formas estéticas, os princípios ideológicos dos povos, até então, que viviam à margem da cultura europeia por não possuírem uma sólida tradição cultural e clássica. E isso respinga no Brasil. Até aí, tudo bem, gente? Tudo certinho? Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos até 9h30, tá? A gente vai até 9h30. Aí vocês vão ver, esse texto está lá logo na primeira página, tá? Quando você tem lá ementa e depois material de apoio. Então, depois vocês podem ler com mais calma. Aí a diferença, vocês vão ver aqui a diferença entre a estética romântica versus a estética clássica, né? Então você vai ter aí uma estética clássica sem grandes exageros, né? E uma estética romântica, estou falando, estou resumindo, e uma estética romântica com exacerbação da subjetividade, né? Com o eu em primeiro lugar, tá? E por conta disso, exacerbação da emoção, né? A poesia romântica ela não vai estabelecer relações com o mundo da realidade exterior,
né? Nem com outras obras artísticas. Ela vai falar dela mesma. Vai falar daquele sujeito que está fazendo aquela poesia, naquele momento, a partir daquelas crises que ele está vivendo. Tá? Então, o homem romântico ele não está muito interessado no que está acontecendo na realidade nua e crua. Ele está mais interessado no que ele sente a partir do diálogo que ele tem com essa realidade. E a partir disso, ele cria as suas produções literárias, sejam elas romances, sejam elas poesias, sejam elas textos dramaturgos para teatro. Tá? Então, nós temos aqui características principais do romantismo. Tá? Subjetivismo, liberdade, sentimentalismo, historicismo, né? E pessimismo. Tá? A burguesia é a personagem principal desse homem romântico, é ela que vai estar ali vivendo a mímese, né, dessa sociedade, ou seja, a grande reapresentação desse homem. E quando eu digo homem, eu falo de uma forma generalizada, né, dessa humanidade europeia da época. Então, são jovens de classe média, né, ou populares, mas que têm um pouco de instrução, tá? Que tem aí todos os seus sentimentos exacerbados. Eles amam muito, eles odeiam muito, eles traem muito, eles lutam muito para subir na vida. Então, os heróis romanescos, eles podem até ser deficientes físicos, marginais, doentes e viciados, mas são pessoas que exacerbam, exageram nos seus sentimentos, seja ele quais sejam, né? Um pouco do mundo fantástico, por quê? Porque o mundo romântico ele cria muito, né? Fantasia muito, né? E se ele é um sujeito que não está preocupado com a realidade nua e crua, mas sim com a realidade como ele vê, então a fantasia está muito presente. Essa embriaguez do homem romântico, né? Embriaguez pelos temas, pelo amor, pela desilusão, pela dor, pela religião, enfim, vai estar muito presente. A natureza do homem romântico, ela é uma natureza mais idílica. Ela não é uma natureza muito real nesse sentido da realidade nua e crua. Ela é uma natureza idílica, sonhada, idealizada. Tá? Muito bem. Aí temos gênero narrativo, né? E aí a prosa de ficção afirma-se como um dos gêneros literários que vão ser mais cultivados, né? E lidos somente a partir da segunda metade do século XVIII, enquanto antes o romance era considerado até uma forma de literatura amena, né? Foi no romantismo que o gênero narrativo, ou seja, o gênero romance, teve o seu auge, teve a sua edificação, né? Por quê? Porque as pessoas gostavam de contar e ouvir histórias, né? Então, no romantismo, o gênero romântico, ele teve grandes contribuições. E foi quando ele se solidificou na literatura ocidental de uma forma geral. Tá? No romantismo alemão, quem nós vamos ter? A figura de Wolfgang von Goethe, cujo romance Os Sofrimentos do Jovem Werther teve uma grande repercussão internacional. Né? A gente tinha aí um protagonista, que era o próprio Werther. Ele vai se tornar o protótipo, ou seja, o modelo do herói romântico. Né? Ele era um homem doente, inconformado, melancólico, e que vai encontrar aí no fato do suicídio a solução de todos os seus problemas, ou seja, a solução do problema fundamental do homem romântico. Qual era o problema fundamental do homem romântico? A impossibilidade de adequar as suas aspirações, as suas vontades ao absoluto do eu. Por quê? Porque a vida cotidiana possuía limitações. Então, a grande confusão na cabeça do homem romântico era que ele não cabia, ele se sentia deslocado daquela realidade. Tanto por questões amorosas, quanto por questões psicológicas, sociais. Né? Então, a sua aspiração era tentar se adequar à realidade.
Só que a realidade idílica, a realidade sonhada, e não a vida cotidiana, a vida real, que para o homem romântico era cheia de limitação. Então, essa era a grande confusão do homem romântico. Né? Então, no romantismo alemão nós temos o Goethe, no romantismo inglês nós temos a presença do escocês, que era colônia inglesa, Walter Scott, né, com seu Ivanhoe, que é aí um romance histórico. O romance do Goethe, Jovem Werther, é mais um romance psicológico. Né? O romance do Walter Scott é um romance histórico em que ele vai trazer toda a revisitação histórica da literatura ocidental. Né? E vai ambientar aí na Idade Média, da época das Cruzadas. Tá? E aí nós temos até um pouco das questões da cavalaria, mas não mais como gênero, mas como pesquisa histórica, tá? Para o Walter Scott. E o Edgar Allan Poe, né? Que a gente pode dizer que se fizermos uma transposição para a literatura brasileira, né? Ele pode ser aquela terceira geração da literatura brasileira, né? Que era a geração do mal do século. Por quê? Edgar Allan Poe escrevia longos romances e romances que tinha a morte como seu tema central. Ele escrevia também vários contos, né? O Corvo, por exemplo, eram contos que trazia essa questão da morte e trazia até uma questão do medo, né? O Corvo ele é quase um conto de terror, né? De aterrorização dessa mente desse homem romântico, tá? Então, o Edgar Allan Poe, ele não foi muito afeito, né? Não foi muito aceito, na verdade, pelos seus grandes romances, e por isso escreveu muito pouco, mas era um grande contista, né? E ele conseguia, no conto, expressar aí toda a sua subjetividade, toda a sua dramática, né? E trazer ao leitor aquela sensação do filme de terror, né? Trazer ao leitor aquela sensação de medo, aquela sensação de surpresa, de estranhamento, de desconforto, né? De inesperado, né? Que causava assim, um certo suspense. Tá? Então a gente tem aí do Edgar Allan Poe os contos policiais, os contos de terror e os contos de mistério. Temos alguns contos de caráter filosófico e pouquíssimos de caráter humorístico. Tá? Aí também tem as narrativas de viagens fantásticas e alguns ensaios, mas isso não foi tão divulgado, não que seja divulgado, mas não foi tão bem aceito quanto os contos, principalmente de terror e mistério. Na França, temos o filósofo Rousseau, né, que eu falei para vocês, também foi um ficcionista, e tiveram aí o mérito de preparar alguns adventos do romantismo e do socialismo, tá? E aí o mito do bom selvagem, né? Aquele homem de bondade natural é o mito de Jean-Jacques Rousseau, tá? O verdadeiro iniciador do romantismo francês dizem que foi, a parte filosófica aí, o Chateaubriand, herdeiro do pré-romântico Rousseau. Tá? Aí temos Alexandre Dumas, né, o chamado o pai da filosofia romântica ocidental, tá? Que também escreveu aí alguns romances e também escreveu alguns textos para teatro. Tá? Gênero lírico. Quem no gênero lírico nós podemos considerar como movimento romântico? O Goethe escreveu muitos poemas, tá? O Musset, o Keats, o Lamartine e o Leopard. E até o Edgar Allan Poe são esses poetas que a gente pode chamar de primeira linha do gênero lírico romântico. Tá? E aí, o lirismo romântico é aquele lirismo bem intimista, que vai falar da intimidade mais profunda daquele poeta. Né?
e vai influenciar muito a poesia simbolista e a poesia modernista que a gente vai ver na quinta-feira. Temos na Alemanha o Novalis, né, nome artístico do barão Friedrich von Hardenberg, né, chamava-se Novalis, assinava como Novalis. Né, também alguns autores conhecidos como Clemens Brentano e o Wolfgang Goethe, volta aí. Na Inglaterra nós temos Edward Young, né, com os seus pensamentos noturnos. Tá? Mas os grandes poetas do romantismo inglês são John Keats, que a miséria e a tuberculose vão matar com apenas 26 anos de idade, né? E aí é aquele poeta que vai pensar a arte pela arte, né? Que vai estrear alguns versos de construção inigualáveis com relação à forma e à retórica desses versos. O Lord Byron, né, que é quem teve a grande influência no Brasil, né, para essa questão do mal do século, né, um texto mais, uma poesia mais narrativa, uma poesia muito melancólica, né, chegando até o exagero da melancolia, né, desse homem que era revoltado contra as divindades, revoltado contra as instituições de caráter social e de moral burguesa. Então é um homem assim que vive se lamentando, o homem vive numa melancolia de querer uma vida ideal e não consegue. Tá? E esse é o Byron, que vai aí influenciar a nossa terceira geração romântica. E o realismo, meus caros, né, é o contrário do romantismo. Né? Então, após todas essas investidas do romantismo no mundo ocidental europeu, e claro, chegando às suas colônias latinas, né, contra toda essa forma da ditadura do real, né, dessa realidade que se mostra, né, no final do século XIX, chega aí a arte realista preocupando-se em ser fiel ao que o mundo está representando, ao referencial da realidade, a construir, então, objetos estéticos e narrativas estéticas e poéticas, né, muito próximas à realidade que ele estava vendo, né, tanto na parte estrutural, né, na forma, no conteúdo, quanto na parte semântica e semiótica, ou seja, e estética, né, com relação às figuras, né, a criação de figuras, das metáforas que o poeta tinha que construir. Né, e que eram figuras e metáforas que que correspondiam à realidade em que ele estava inserido. Né? Então, o realismo, de uma forma geral, ele faz com que a gente possa compreender, né, a obra de arte como um objeto que vai extrair a beleza, né, da realidade, a semelhança com o referente, ou seja, a semelhança com a realidade, né, com o mundo que está ao seu redor. Logo, o artista, né, é um artista mais cauteloso, é um artista mais observador, né, é um artista que a gente chama até de artesão da sua poética, porque ele vai lapidar, né, aquela poética, seja ela em prosa ou em poesia ou em drama. Né? Ele quer que aquele texto ali seja fidedigno, apesar da gente saber que não tem como, né, completamente, mas seja fidedigno à realidade que ele está mostrando. Certo? Então, essa questão de que o romântico tinha, de que a obra, né, a criação poética era uma inspiração intuitiva, uma inspiração do sujeito, né, do sentimento arrebatado, daquela catarse que ele vivia, o realista vai dizer, não, senhor. Na verdade, a criação poética ela é fruto de uma observação da realidade. Né? E essa é uma das primeiras marcas do realismo, buscar, né, os pormenores dessa realidade. No caso da Europa, do cotidiano burguês europeu, né, num desdobramento aí da estética realista, conhecido até como naturalismo, que é a exacerbação do realismo. Né? E aí o naturalismo ele vai nascer principalmente na classe operária, né, que é a exacerbação
das atrocidades da realidade frente ao mundo burguês, né? Então, essa acuidade, ou seja, esse cuidado com que são os cenários que são descritos, com os temas, com os diálogos, né, com os indivíduos, ou seja, as personagens sociais, ela está muito presente na arte realista. É por isso que ela tem aí, ela vai manter um vínculo muito próximo, é, é, muito verossímil aos contextos históricos em que foi produzida, apesar de não podemos dizer que a arte realista é uma arte datada, ou seja, ela só acontece naquele momento. Não. Como toda obra de arte, a arte realista também é uma arte contemporânea, né, no sentido que Agamben, George Agamben fala sobre o contemporâneo. O contemporâneo para Agamben é aquilo que a gente está fazendo, lendo e experienciando naquele momento. Pode ser uma peça escrita antes de Cristo, como Édipo, ou uma peça escrita no momento em que a gente está lendo, né? No momento aqui agora que a gente está lendo. Né? Então, contemporâneo, nesse sentido, é algo que a gente está experienciando aqui e agora. Né? Então, essa era a preocupação dos realistas. Tá? Ah, aí temos Madame Bovary, e eu quero passar, depois vocês vão ler isso aqui com mais calma, e eu quero passar a questão mesmo de Madame Bovary. Deixa eu ver se aqui. Balzac e Flaubert, entre muitos. Tá? Flaubert, né, muitas vezes foi tratado pela crítica como um escritor alienado. Um dos maiores romancistas franceses do século XIX, Flaubert perseguiu obcecadamente a técnica e o estilo da conhecida arte pela arte. Se aproxima um pouco do que veio a ser o parnasianismo no Brasil. Tá? Comparado a Balzac, vê-se então que esses dois romancistas, vê-se nesses dois romancistas algumas diferenças que, na opinião de alguns, teriam feito do segundo, ou seja, de Balzac, um escritor mais realista, no sentido da representação das condendas, ou seja, das tramas, né, e crueldades e das baixezas praticadas pela sociedade naquele cenário histórico de ascensão burguesa e expoliação do trabalho operário. Logo, Balzac ele é mais trágico no sentido da aproximação dos seus romances, né, com a realidade histórica imediata. A linguagem de Balzac ele vai incorporar, e muitas vezes, uma referencialidade, chega até a ser documental, graças a esse momento de minuciosas descrições, né, descrições meticulosas e dramáticas, a ponto de sentirmos ali o retrato profundo de homens e mulheres de aterradora concretude histórica. Diferentemente de Flaubert, que suas personagens vão extrapolar aí o vínculo com essa concretude da realidade histórica, né, para que seja mais fácil de ser assimiladas pelo próprio leitor, né, como figuras mais intencionais e artisticamente construídas. Então, Flaubert vai construir personagens, tanto homens quanto mulheres, que, apesar de sua aproximação com a realidade, a contingência histórica da vida burguesa, vão encerrar em si algumas das máximas da condição humana universal. Ela não se perpetua. Tá? Balzac, responsável por desenrolar um dos temas mais caros ao realismo, que é a questão do dinheiro, ou seja, melhor, a forma de vida burguesa que vai conceber essa relação com o dinheiro, escreve, né, A Mulher de 30 Anos, um romance cujo centro é o erotismo, né, que tem como a mola, né, o erotismo que faz a mola mestra dos interesses entre homens e mulheres. Né. Antes do realismo, este já era um tema bastante recorrente, né, para se constatar, e até na obra do Goethe, né, mas é Balzac que vai exacerbar essa questão de como a sociedade burguesa doente na época trata com os interesses monetários, né, com relação ao dinheiro. Tá? Em Balzac, nem o sexo e nem a felicidade financeira e social elas têm alcançado algo assim mais espiritual, né?
O inverso de Balzac é o universo sujo dos negócios, né? O que ele coloca nos seus temas? A corrupção jurídica, a corrupção das instituições sociais, tá? A mulher como uma moeda de troca do comércio das posições sociais, que ela tinha um valor menor pelos seus atributos, dependendo dos seus atributos físicos e dos seus favores sexuais, tá? Então, em resumo, em Balzac, o dinheiro, né, e negócios fala-se principalmente nos romances de Balzac a comédia humana e a tragédia do dinheiro, né? Essa é a grande obra de Balzac, a comédia humana, tá? Só um momentinho, gente. Ainda que muitos atribuam a Balzac a honra de ser o mestre do realismo francês, é, na verdade, com a obra de Flaubert e o seu romance realista, né, em que vai trazer essa questão da arte pela arte, mas vai colocar ali um realismo mais engajado na questão dos pecados humanos, né, eu não diria pecados, porque pecados tem uma conotação muito cristã, é, mas das doenças da alma humana, né? Das piores sombras do ser humano. Tá? Ele não foi um romancista engajado, tá? E voltado para a denúncia contundente, porém, né, com relação à sociedade industrial. Porém, ele vai falar desse homem que vai trazer nas suas narrativas essa coisa obscura do ser humano, né? O ser humano ele não é completamente perfeito socialmente, ele trai muito, trai até em pensamento, né? Então esse é o ambiente de Flaubert, tá? A postura de Flaubert, ele vai trazer aí os valores morais, a ideologia moral, vai colocar à prova, tá? Ele vai demonstrar uma consciência um pouquinho mais estética, né, e superior a essa consciência social, mas vai tentar não se opor a essa consciência. Tá? O romancista ele vai defender algumas opiniões morais acerca da sociedade e vai dizer que a arte ela deve expressar tudo o que o homem tem de mais íntimo, não de uma forma subjetiva, romântica, é, idealizada, mas a questão mais íntima, crua e das maldades humanas. Para Flaubert, o homem era tão bom quanto mal. Tá? E aí ele vai contra todos os valores cristãos, né, de que existe o pecado, de que o homem é corrompido pelo, pelo outro, de que o homem. Não, corrompido pelo espaço. Não, o homem é assim, ele é tão bom quanto mal. Né? Quem traz isso para literatura até atual, né, contemporânea, moderna, brasileira, é Guimarães Rosa, quando trata a questão do diabo em Grande Sertão Veredas, quando ele diz o diabo não há. O que existe é homem humano em travessia. Ou seja, nós, seres humanos, somos capazes de fazer o bem, mas também somos capazes de fazer o mal. E é isso que o Flaubert vem trazendo. Ok, meus amores, e aí vocês vão se aprofundando um pouco mais com essas questões aqui. Cancelei, né? Com essas questões aqui do romantismo, do realismo e do neoclassicismo, né? Ou rococó e arcadismo europeu. Certo? Não deixem de entrar na plataforma e se aprofundar nesses conteúdos desses três autores, tá? Só para mais ou menos deixar vocês um pouco mais situados
né, nessa questão da avaliação, o que eu vou fazer? Eu estou pensando em fazer nesta avaliação. Nós tivemos três unidades, certo? Dessa avaliação. Não, duas unidades, né? A unidade 3, que vai começar com, foi a aula passada, com o Renascimento, o Maneirismo e o Barroco. A unidade 2. A unidade 3, que vai ter hoje, né, que foi dado o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. E amanhã é ótimo. Na quinta-feira, a unidade 4, que é simbolismo e modernismo. Provavelmente eu vou colocar um conteúdo, um ensaio sobre cada um desses movimentos e um tema, né, ou seja, um autor, para o aluno escolher e fazer, para mim, uma resenha crítica que torne-se depois um resumo expandido para que vocês possam, se quiserem e quando quiserem, apresentar já em algum evento acadêmico, né? O próximo que vai ter esse evento sobre um profissional de letras, é um evento da universidade, né, da EAD, o profissional de letras frente à realidade amazônica, tendo como alguma coisa a COP30. Tá? Eu não tenho ainda completamente na minha cabeça o tema, mas é algo assim. Ou para apresentar para outros eventos, que já vão treinando, tá? Isso. Então vocês vão treinando como uma resenha crítica. Eu vou ensinar como se faz, para quem não sabe, vou dizer como se faz uma resenha crítica. Vocês vão escolher um dos temas, e aí vai ter que ser individual, tá? Nesse momento não dá para ser em dupla, tá? Vai ser individual, vocês vão escolher um dos períodos e um dos autores e vão me fazer uma resenha crítica a partir de um texto que eu vou colocar, tá? Vou colocar alguns ensaios, vocês vão olhar, eu quero esse tema. E aí eu vou estudar para isso, vou ler esse ensaio, vou atrás de outras informações, como um pesquisador, tá? E vão fazer isso. Aí eu vou colocar tudo direitinho, como é que deve ser feito, quantas laudas, tudo direitinho, tá? Mas calma, isso só na quinta-feira que eu vou agora elaborar isso já. Eu já estou com 4 textos, né, de 4 movimentos, falta eu pesquisar mais alguns, porque eu tenho que ler para ver se está interessante, o ensaio. E aí eu vou colocar para vocês, vocês vão escolher. Ok? Mas vai ser muito tranquilo. Vocês vão ter o material para pesquisar e produzir o texto de vocês. Tá? Que vai virar um resumo expandido. Ele vai iniciar como uma resenha crítica, mas vai virar um resumo expandido. Certo, meus amores? Olha, a Neia ficou com uma cara, fez uma cara de... Ai, professora, eu vi a carinha, Neia. Muito bem, então, boa noite. Tu via? Boa noite a todos, tá? Alguém quer colocar alguma questão com relação ao conteúdo da aula de hoje? Pode falar. Oi, Neia, boa noite. Ninguém quer falar? Não? Vocês não falam nada, né? Depois tem um monte de gente me perguntando no privado. Então tá bom. Então, beijo. Boa noite, professora. Boa noite. E a gente se fala na quinta-feira, tá? Beijoca. Boa noite, professor.